Haribô, Haribô, que bom que estamos aqui para mais uma aula, né? Deus nos dando a oportunidade de lançar palavras para outras pessoas que possam refletir sobre a espiritualidade. Então eu agradeço sempre ao Divino em meu coração por deixar que eu manifeste a mensagem de luz com toda a humildade, né? Entendendo que sou apenas um veículo da inspiração divina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Goura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô. Me lembrei de uma coisa aqui muito interessante, né? Que acredito que eu tenha até falado em outras aulas, para refletirmos sobre a questão do tempo. Né? O tempo, ele é um elemento da mente. Não devemos esquecer esse fato, porque estamos sempre pensando em termos né, de futuro, no que seremos, ou o que fomos, né, no passado, o que estamos sendo agora. Logo, tudo isso, todo esse tipo de pensamento ou sentimento relacionado ao tempo que se encerra na nossa mente, né, nos nossos pensamentos, que trazem uma memória, estão relacionadas ao nosso corpo material. Entende? Porque você está se identificando com esse corpo material que tem um começo, um meio e um fim, ou seja, ele está acontecendo numa linha de tempo que você designa como passado, presente e futuro, você acaba ficando preso a essa linha do tempo. Logo você calcula, né, a sua existência, os seus valores, as suas posses, os seus desejos em relação a essa horizontalidade, vamos dizer assim, dos acontecimentos, dos movimentos que se chamam tempo, certo? Mas aquilo que você é, o espírito, você é transcendental. Você está além do tempo. Você é eterno. Temos que saber diferenciar e viver essa realidade muito forte em nosso coração quando estamos na vida espiritual. Todos os dias, quando você acordar e pensar em termos de passado e de futuro, tem que entender, assim, vamos dizer, objetivamente, que esse tempo é relacionado a uma espécie de ilusão. Esse corpo físico é uma ilusão quando você está identificado com ele. Porém, quando você está situado no espírito, não há tempo.
certo? Por isso que você deve meditar para acessar essa plataforma da eternidade. Quando se fala o espírito, ele é Sat Chit Ananda. Então esse Sat significa que você é existência eterna. Esse é o quarto modo da existência, onde todo mundo deveria estar situado em sua realidade eterna. Quando falamos, somos servos eternos, amorosos de Deus. Logo, entenda que todos os dias, quando você acordar nesse corpo material, ou quando essa forma, né, humana desenvolver experiências próprias, né, dentro daquilo que se chama tempo, o espírito que você é não tem nada a ver com isso. Mas se você está desperto no espírito, quando você está situado na sua eternidade, você não tem mais essa questão de futuro, passado, presente, você não fica ligado a esse movimento relativo da mente que se manifesta como, né, esse corpo material, essa forma humana, seja no estado de vigília, seja no estado de sonho. É muito importante você meditar sobre isso, porque cada dia que você acorda na sua realidade espiritual, tudo é uma expressão da sua consciência. Não existe amanhã ou no futuro você vai para algum lugar. Não existe essa coisa do karma em si. O karma é relativo a seu corpo material, a sua mente. O espírito, ele sempre é livre, né? Ele é sempre livre, ele é o senhor da mente, é o senhor da realidade que ele cria. E a cada momento você está gerando uma energia através da sua consciência para se situar na dimensão de aprendizado onde Deus te colocou. Aí você se liberta do tempo. Tempo, né, significa medo, ansiedade, expectativa, conflitos, né, com energias. Porém, quando você vive no espírito, unido a Deus, tudo se torna muito compreensível. Uma paz atinge seu coração, porque você já não está mais lutando contra a vida, nesse sentido que você entende a vida como uma manifestação da linha do tempo. E aí você fica, né, no seu eu, você fica no regozijo daquilo que você é, junto com Deus no seu coração, e momento a momento você fica numa espécie de estado de gratidão, onde a sua vida, né, real, seja no corpo material, em qualquer lugar, ela se renova a cada momento por causa da sua consciência. É nesse ponto que você vai chegar. Esse é o estado chamado, né, de Samadhi, onde você nunca esquece quem você é e você vive momento a momento na consciência do agora, do aqui e agora. Por isso, quando você medita, eu sou aqui e agora. Aqui, né, é o espaço onde você sempre está. Você sempre está em você mesmo, no aqui. Você é o centro da manifestação de tudo na sua vida. Certo? Então, eu sou aqui e eu sou agora. Você sempre está no agora. Não há esse tempo, né, relativo da mente. Mas você compreende que dentro da ilusão há esse processo onde o karma se movimenta, né? Você tendo certas experiências, e aí você observa a movimentação daquilo que ilusoriamente se chama tempo, e no Bhagavad Gita Deus diz que ele é o tempo personificado. Tudo na existência divina é controlada por esse elemento tempo que é transcendental. É uma forma da eternidade
entre aspas, né, se fragmentar, e aí manifesta o início do universo, né, a vivência, o meio do universo e o fim do universo, do grande universo. Vamos meditar, isso é muito importante. É isso que eu queria falar aqui antes de iniciarmos a aula que eu achei aqui nesse verso. Vou me inspirar para falar nessas palavras do Mestre Jesus, ok? Lembrando sempre como a gente obteve esse conhecimento, que o Mestre Jesus, ele é a manifestação viva do Cristo. O Cristo é a energia de Deus, né? É a centelha espiritual, a parte integrante de Deus unida a Deus, se revelando ou falando através da forma material. Então isso é o Mestre. O Mestre, ele se torna o meio integrado com Deus, e nessa união a voz de Deus se manifesta por meio da voz desse Espírito que está unido a Deus em amor e consciência. Quando o Espírito, né, se torna o Cristo. Jesus e muitos outros mestres, né, por exemplo, Srila Prabhupada e muitos outros, estavam falando com a voz do Cristo. Certo? Com a voz de Krishna, com a voz de Deus. E aí as palavras da Bíblia, quando entendidas, né, nesse patamar dimensional, transcendental, ficam mais fáceis de serem inteligíveis. Jesus, então, ele vai falar essas palavras aqui. Então vamos ler e vamos tentar, né, ser inspirados para levar essa mensagem. Ele disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que bacana essas palavras, né, do Mestre Jesus. Então, quando Jesus vem falar, ou quando um mestre ou uma pessoa elevada em consciência espiritual vem passar o conhecimento, ela não vem para trazer a paz chamada, né, material, ou assim, porque o mestre, ele vem exatamente para te tirar desse conforto material. Ele vem para destruir todos os seus sonhos materiais, que são baseados em desejos, e que, através desses desejos, você continua reencarnando nesse mundo material e não volta para a dimensão divina, que é exatamente o destino apropriado, né, e o último para cada um de nós. Estamos aqui nessas formas humanas exatamente para aprender quem somos, quem é Deus, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, e através da inteligência que Deus nos deu, elevamos a nossa energia à dimensão de consciência, onde nos unimos com Deus, nos tornamos um Cristo, e através dessa cristificação, ou seja, o amor manifesto em nosso coração conscientemente por Deus, através das nossas ações, sentimentos e pensamentos,
nós trabalhamos a nossa vida humana progressivamente para voltar para a dimensão divina. Ninguém tem que ficar aqui nesse mundo material, mesmo aqueles que dizem, né, ter uma vida espiritual, ou uma espécie de religiosidade, ou uma importância institucional. Essas pessoas, elas não podem fazer planos para permanecer nesse mundo, né, achando que são salvadores da humanidade. Não é assim. Você tem que estar nesse mundo com um propósito focado em abandonar esse corpo com a consciência cristificada. O próprio Jesus, quando esteve nesse mundo, ele teve uma missão, certo? Ele era um espírito, foi enviado por Deus para despertar a humanidade espiritualmente. Logicamente, Jesus, ele tinha, né, o apoio de milhares de seres angelicais, arcangelicais, que estão trabalhando até hoje na humanidade após a vinda dele, certo? Então Jesus, por exemplo, mesmo estando aqui no mundo material, ele não tinha conforto, né? Mesmo ele dizia, né, o Filho de Deus, ele deita nos lugares onde não há travesseiros. Jesus tinha essa vida, né, meio sannyasi, renunciada. Ele era um peregrino, certo? Mas ao mesmo tempo também ele fazia muito a parte humana. É isso que caracteriza o Mestre Jesus, que ao mesmo tempo ele representou o Filho do homem e o Filho de Deus, para que ele pudesse se fazer entendido pelas pessoas de mentalidade mais materialista. E o Mestre Jesus partiu desse mundo, né, aos 33 anos, teve uma vida breve após a sua missão. Todas as especulações em cima de sua vida são especulações. O que importa é o ensinamento que ele deixou, como todos os mestres deixam. Inclusive, quando Deus vem a esse mundo, por exemplo, quando lemos o Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele está simplesmente pedindo para todo mundo despertar e voltar para o reino dele, o reino de Deus, que se chama Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Esse universo material em que estamos, juntamente com vários outros universos, eles estão dentro do mundo espiritual. Só que o nosso universo é tipo uma prisão. Todos os universos chamados materiais são prisões que alojam, né, vários espíritos cujas consciências rebeldes ou um certo tipo de inveja acabam ficando, né, nesse mundo tentando desfrutar a existência material sem considerar a existência divina de uma forma primordial. Enquanto você não considerar Deus como o único propósito de amor da sua vida, você vai continuar amando as coisas materiais e através desses desejos, né, de apego, né, amor material é apego, interesse, você vai continuar criando novos corpos materiais para desfrutar essa experiência que vem do seu apego, ou da criação da realidade, ou da ilusão que você quiser. Por isso que falamos na entrada dessa aula sobre essa questão de você se situar no espírito. Então o Mestre Jesus, ele como outros mestres, eles vêm simplesmente com esse propósito, para repetir, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, entendendo que todo mundo é uma parte integrante de Krishna, de Deus, como você mesmo. E o Mestre Jesus falava, essa é a maior de todas as leis. Né? Nessa simples sentença de amar a Deus e ao próximo,
se encerram toda a escritura, toda a conduta, toda a moral. Se você segue essa lei, todas as qualidades, todos os princípios inerentes nas escrituras dos diferentes mestres que formam as várias religiões se completam, se complementam. Então, se você está amando a Deus, isso é a verdadeira religião, a verdadeira yoga. Você não precisa ficar brigando com outras pessoas porque seu Deus é diferente ou que sua religião é melhor. Não, se você está amando a Deus, isso que importa. A partir do momento que você realmente se decide, eu quero isso, eu quero amar a Deus, eu quero entrar nessa frequência da eternidade. Eu quero ir além do tempo, da especulação, dos planos, né? Até mesmo planos espirituais, e eu vou ficar aqui numa instituição e vou usar o meu talento para salvar as pessoas. Né? Não é assim. Você primeiro, né, tem que ter o coração entregue, rendido a Deus. E a partir daí, quando você começa a sentir a força, a potência de Deus em seu coração, você naturalmente vai ser guiado, você vai ser movimentado, né, nesse mundo material para ser um mensageiro de Deus, uma voz de Deus, com muita humildade. Você não vai ter ambições espirituais, certo? Você não vai querer seguidores, você não vai querer que ninguém te chame de mestre, né, de Senhor, certo? Só existe um Senhor que é Deus, que Ele está no seu coração e está no coração de todo mundo. Quando você se tornar um Cristo, você se torna servo da humanidade nesse sentido de expressar a sua autorrealização, o seu estado de samadhi para todo mundo. Temos que focar nisso porque o falso ego, ele é muito esperto, né? É muito sutil. O orgulho, né? O orgulho, até quando você pensa que é muito humilde, você está demonstrando uma espécie de orgulho. Né? Eu sou mais humilde do que aquela outra pessoa. E aí você passa meio que a julgar e comparar. Não é assim. Quando você está com Deus, você simplesmente está em bem-aventurança, em alegria. Você passa o seu amor, o seu bom humor, a sua energia para a vida, para o mundo, para as pessoas. Né? Como a gente falou numa aula passada, você se torna uma flor fragrante. Então quem passar perto de você vai cheirar o seu perfume. Então Jesus era assim, ele era uma flor passando nesse planeta e muitas pessoas sentiram seu perfume e outras não, porque estavam com o nariz entupido, gripados ou com algum problema. E esse mestre, né, todos os mestres, ou a energia do mestre, é a energia do Cristo que está em seu coração. Então logo você acesse o seu eu real, a sua realidade, a sua eternidade, você está em contato com todos os mestres. Porque existe uma unidade de consciência. Se você meditar nisso, você vai entender tudo. Que quando você encontrar a si mesmo, você encontra a toda a existência. Toda a existência que você chama a sua vida é manifestada pela sua própria consciência, pelo seu próprio eu. Entende? Então, vamos aqui ao versículo que Jesus falou. Então, ele fala assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Né? Então, muitas pessoas procuram uma vida espiritual para ter paz. Né? Eu quero ficar em paz, eu estou depressivo, estou muito ansioso, eu preciso ler um livro aí de autoajuda, preciso ler o Bhagavad Gita, e você está desesperado, com a mente super agitada, está com a vida completamente vazia,
né? Uma vida insignificante, sem sentido, você não sabe de nada, e aí você busca o conhecimento porque você quer ficar em paz. Mas aí Jesus, ele está falando aqui, eu não vim para trazer essa paz que você está querendo, não, nesse mundo material. Eu vim para trazer a espada, certo? A espada da sabedoria, a espada que vai cortar a sua ilusão, o seu desapego. Você tem que cortar a raiz da árvore da energia material que sustenta, né, o seu corpo físico, o seu corpo emocional e o seu corpo mental de pensamentos. Essa espada que o mestre traz. Ele não está aqui, nenhum mestre está aqui para trazer consolo, onde você se apoia no mestre, assim como uma bengala, e acha que o mestre vai te salvar. O mestre, ele te dá ferramentas e também o exemplo pessoal, porque ele está situado no Cristo, né? No Bhagavad Gita, Krishna explica, se você quer saber a verdade, se aproxima daqueles que estão vivendo na verdade. Então se aproxima e faz perguntas relevantes e presta serviço submisso a essas almas que já estão na energia divina. Então, como esses mestres são meios transparentes de Deus, eles têm capacidade de, né, gerenciar a sua energia ou ascensionar o seu módulo, né, de inteligência de luz, para que você acabe compreendendo o que é isso, né? O que é Deus dentro de mim, como que eu estou unido a Deus. Essas coisas nós temos que ponderar, né? Porque muitas vezes buscamos o conhecimento numa escritura, mas você não está iluminado para entender realmente aquelas palavras. Então, quando Jesus chega assim, eu não vim trazer paz para você. Eu vim para trazer mesmo a confusão da sua mente. Não quero que você faça pazes com a sua mente. Eu quero que você erradique da sua vida essa energia que está fazendo você ficar aí parado no tempo, né? Mesmo porque não existe o tempo. Tá entendendo? Então você pensa, mas quando eu abandonar esse corpo, eu quero estar preparado espiritualmente para voltar para o mundo espiritual. Porém, isso tudo é teoria. Você tem que atingir o reino de Deus aqui e agora no seu coração. Quando você se situar no seu eu, em união com Deus, quando você se tornar um Cristo, né, ou cristificar a sua vida, ou ficar em consciência de Krishna, que é a mesma coisa, você vai atingir esse ponto da autorrealização, onde o reino de Deus vai se manifestar no seu coração aqui mesmo, nessa forma humana de vida. Essa forma humana se destina exatamente a isso, e não a um futuro, certo? Você tem que viver cada momento consciente de Deus. Sarvadharma parityajaya mamekam sharanam vraja. Né? Deus falando no Bhagavad Gita, né? Você abandona todos os deveres, tudo aquilo que está desviando muito a sua atenção de mim, e simplesmente se renda a mim. Simplesmente entregue a sua alma à fonte da sua alma, que é Deus. E aí você vai entrar no plano da eternidade e vai se libertar de todas essas misérias que acontecem no tempo da experimentação material, que aqui é como um sonho. Por isso que você vai conhecer a verdade, que é você mesmo, né? Eu sou a verdade, você é a verdade, e então você vai se libertar, vai se tornar um ser livre dentro dessa prisão corpórea. Ou seja, a porta da sua cela, ela vai estar sempre aberta para você sair a hora que quiser e estar sempre nessa dimensão espiritual. Essa é a proposta. Quando Jesus fala, eu quero que você pegue a espada e corte todos os laços materiais. Desapegue-se, né? Faça a prática espiritual, né?
Você usar a espada para cortar tudo aquilo que é desfavorável para a sua vida material, sua vida espiritual, certo? Então Jesus está falando assim, eu não quero que você faça amizade com a sua vida material. Né? O conhecimento espiritual não é para você fazer um arranjo, entre aspas, superior para que a sua vida material fique numa conformidade pacífica, onde você possa viver tranquilamente até o fim dessa forma material. Entende? Tudo isso é especulação no tempo. Esse tempo místico, né? O tempo é uma energia de Deus, como a gente falou. Né? Deus é o tempo personificado. Para existir toda essa brincadeira ilusória, todo esse sonho, toda essa dualidade ou jogo cósmico, Deus ele entra em tudo como esse tempo personificado para que seja possível, né, haver uma transcorrência de atividades, são chamadas karma, onde você vai criando as condições da sua existência atual, futura, passada, entendeu? Mas se você se situa no espírito, naquilo que você é, imediatamente você se liberta do karma, você se liberta do tempo. Mas para isso você realmente tem que usar a espada da sabedoria, do autocontrole, certo? É muito importante isso, você viver a sua vida livre, né, das suas próprias escolhas insensatas e erradas. Por isso, esse verso que eu falei, né, Sarva Dharma Parityajaya Mamaikam Sharanam Vraja Ham Tuam Sarva Papebio. Né? Então Deus está falando, se você se rende a mim, se você usa a sua espada para tirar tudo aquilo que desfavorece a sua vida espiritual, então ele fala, eu vou te libertar de todos os pecados, de todo o karma, de tudo aquilo que estava te prendendo nesse mundo material. Entende como é simples? Se você se situar naquilo que você é, e isso é a proposta da forma humana, quando Deus te dá, ela tem essa inteligência, onde você começa a focar a sua vida, né, em Deus e no objetivo da autorrealização espiritual. E através da permanência dessa prática, dia a dia, momento a momento, nessa união consciente com Deus, você se liberta completamente do karma, das coisas negativas ou positivas também desse mundo que te prendem. Isso é maravilhoso quando você entende isso. E aí Deus passa a ser o diretor da sua vida. Por que você quer ser o controlador absoluto da sua vida, através do falso ego, da sua arrogância, achando que você vai controlar tudo e vai controlar seu futuro? Isso tudo é uma ilusão, é mentira. Daqui a pouco vem a morte e aquela sua identificação com esse corpo material, ele vai acabar. É uma mentira, você está vivendo em algo que é produzido pela sua consciência pervertida, o reflexo da sua consciência na identificação falsa com essa energia material. Temos que pensar nisso muito profundamente, porque a vida material não é uma brincadeira, certo? A vida material aqui onde você está é uma escola. Atualmente você está no planeta Terra, no universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, e você tem que usar a espada da sabedoria, que se manifesta através da voz dos discípulos, né, dos seres avançados que já estão unidos a Deus, se manifesta também através das escrituras, certo? E se manifesta também da sua autorrealização. E aí, quando você se situar na verdade de si mesmo, tudo se torna muito simples e transparente. Quando você vive como aquilo que você realmente é. Então, Jesus fala, né? Não vim trazer paz, não. Não adianta você buscar a vida espiritual para ficar com um nível de tranquilidade. Mas quando você usar a espada da sabedoria e destruir as raízes
né, desfavoráveis da vida material, que te estagnam, que fazem você ficar se identificando com esse corpo, então você passa a ser o senhor da sua vida material. Você que passa a ser, né, o mandante. Certo? Igual quando Arjuna estava lá no meio do campo de batalha de Kurukshetra, e aí ele estava hesitando de lutar, né? Porque ele estava no conceito relativo de tempo, de corpo. E aí Krishna, que representa a suprema personalidade de Deus, ele falou o Bhagavad Gita todo para Arjuna, demonstrou exemplarmente a presença de Deus. Então Arjuna, imediatamente autorrealizado no estado crístico, enfrentou a batalha e destruiu todos os seus oponentes através do poder de Deus, certo? Você não vai conseguir superar a ilusão sem a misericórdia de Deus. Deus é a ilusão também, certo? Você não pode vencer a ilusão por si mesmo, a não ser que Deus a retire do seu interno, e aí você passa a ver a vida como a plena existência divina. Isso é maravilhoso. Quando você chegar nesse ponto, você vai dar risadas de quanto você estava sendo infantil de viver nessa concepção onírica, né? Você vive num sonho atualmente. Então, a batalha de Kurukshetra, o nosso esforço é simplesmente de se render, né? Simplesmente se render a Deus. A cada momento você tem que lembrar do divino, e você tem que lembrar que você é um servo eterno, amoroso de Deus, e que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos continuar aqui. Então, Jesus falou: não vim trazer a paz, vim trazer a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Olha só, quando você entra na vida espiritual, você compra briga com todas aquelas pessoas da sua família que são materialistas. Eu vejo muitas pessoas que falam, né, Bhakta alemão, tá difícil seguir aqui a vida espiritual, tá complicado, meus filhos, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, ou a minha esposa, eles não estão aceitando, eu estou ficando diferente. Então Jesus falou, quando você entrar na vida espiritual, você vai, né, não necessariamente brigar com todo mundo, mas você vai se tornar um estranho no ninho, né, porque os seus propósitos são diferentes, né, dos propósitos dos outros. E é bem sabido que na família, né, estão reunidos, às vezes, os nossos inimigos, para trabalhar, né, a tentar trabalhar a harmonia nessas formas materiais. Então, não tenha medo. O próprio Jesus, o próprio Krishna, eles estão falando. A partir do momento que você está querendo a vida espiritual, você vai comprar uma briga com Maya, com a ilusão. E como todas as pessoas estão em ilusão, principalmente, né, a briga vai ser maior com as pessoas da sua família, onde você desenvolve uma espécie de apego, né, amoroso maior. Então essas pessoas vão te condenar, elas vão te olhar sempre com aquela visão, né, torta, assim, ó, distorcida, de que ele ficou doido, ele virou um fanático, ele está pensando em coisas diferentes, ele já não está mais almejando o futuro, não está almejando nada como o sistema demoníaco instilou na mente das pessoas, como deve ser a chamada, né, realidade da forma humana. Mas tudo isso aí é uma ilusão cada vez maior, né? Cada vez maior. O sistema, a política, a religião, tudo como está inserido, sem essa compreensão que eu falei aqui, como tudo está inserido de uma forma dogmática, ritualística, cheia de regras e regulações, você perde a essência no seu coração. Você perde Deus, você perde a sua espiritualidade real.
Então Jesus e todos os mestres, eles não vêm para te adular. Não é um paizinho espiritual, ele é um professor ferrenho que coloca na sua vida o entusiasmo para você não ser mais seduzido pelos encantos materiais. Você tem que pensar em tudo isso. Se você se aproximar de um mestre, você tem que estar pronto para ser queimado. Tem que deixar o orgulho de lado, porque ele vai falar coisas para você que você não vai gostar. Ele sabe onde está a ilusão, pelas suas palavras, pela sua conduta, certo? E muitas vezes o mestre ele tem uma docilidade por quando ele vê que o seu discípulo ou a pessoa que se aproxima dele não tem esse interesse real, assim, uma pessoa morna, né? Meio estagnada. É aquela pessoa que é mais curiosa, sabe das coisas espirituais, mas não faz nada. Então, para cada pessoa, uma pessoa que cristificou a sua vida pode olhar o seu coração e saber o quanto que ela pode receber de conhecimento ou da sua própria energia para atingir esse ponto da iluminação, no qual o mestre está. Então, o quanto você está disposto a não compactuar com aqueles que você julga como os mais amados ou mais íntimos da sua vida, certo? Se você está indo para Deus, esquece. As relações familiares, elas são importantes, elas têm um propósito kármico, mas elas não devem te afastar do propósito espiritual. Senão você está caminhando para o abismo, para a morte. Você está jogando com a vida espiritual, aceitando fazer contratos materiais com aqueles que lhe são mais próximos. Você tem que evidenciar o que você quer. Eu quero a vida espiritual. Mas isso não é para você brigar com todo mundo, não. Quando você está na sua vida espiritual, você atua como um personagem, né, de uma novela, na sua família. E você finge também que é igual a todo mundo, que você aceita o que eles falam. Assim, não de uma forma falsa, mas que você vê que não adianta criar conflito, que as pessoas estão muito na matéria, estão presas a um sistema de escravidão mental. Então atue como um personagem, fique neutro, mas jamais perca o amor de Deus pelo amor das pessoas que estão no corpo material. Entenda que todo mundo é espírito, que todo mundo é parte integrante de Deus, e veja assim, sejam as pessoas mais próximas, as pessoas mais distantes, os chamados amigos, inimigos, santos, demônios, todo mundo você vê igual. O cachorro, a árvore, as pedras, todo mundo tem a presença de Deus e está no estado de consciência. Então Jesus está falando aqui, né? Assim os inimigos dos homens serão seus familiares, ou amigos também, que você tem uma aproximação familiar, né? Eles sempre vão tentar te tirar, te levar, não, mas vamos fazer isso aqui agora com a gente. Aí você, de repente, porque a vida espiritual é momento a momento, você tem que estar, né, sempre lembrando, né? Porque amar, né, quando você ama uma pessoa, você está sempre pensando naquela pessoa. E quanto mais você cristifica a sua vida nessa união de amor com Deus, mais você lembra de Deus. E quanto mais as pessoas tentam te tirar dessa consciência, mais você fica perturbado. Então, para ficar em paz, você sempre tem que ter os seus momentos, né, de solidão, de recolhimento, de ter os seus momentos íntimos, né? Porque senão cada pessoa vai ser a voz de Maia, tentando te tirar do seu interno. Todo o universo é seu inimigo, né, se não estiver... se não tiver consciente de Deus. Por isso que se diz da associação. Associe-se com pessoas que são conscientes de Deus e cujas vozes são como Deus falando, né, numa associação espiritual, para você ir trabalhando nesse mundo para voltar para o reino de Deus. E no reino de Deus está todo mundo vivendo em amor puro, né,
em Vaikuntha Loka, Krishna Loka, porque esse é o objetivo último do seu espírito, viver em amor puro por Deus no mundo espiritual. É para lá que estamos caminhando, nessa forma humana. Mas nessa forma humana nós temos que caminhar com uma espada bem afiada, essa espada da sabedoria, com a inteligência, o discernimento lá em cima. Nada pode abalar o nosso propósito último de voltar para Deus, ou de encontrar Deus aqui mesmo no nosso coração, certo? Que o reino de Deus está aqui. Então Jesus está falando isso. Aí ele fala, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só que forte isso, né? Porque, imagina, o amor de uma mãe, né, pelo seu filho, ou do seu filho pelo seu pai, enfim, é poderosíssimo, né? Isso aí, muitas vezes, ele atrapalha a sua encarnação, porque você deixa de amar a você mesmo, o seu ser espiritual e a Deus, para cultivar essa relação, né, maternal, filial, até mesmo, né, de marido. Então você perde a espiritualidade. Se você achar que o seu amor, né, pelas outras pessoas que lhe são mais íntimas, em favor de amar a Deus, você não é digno de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Você não é digno de mim se o seu amor, né, for maior pelos seus pais, pelos seus filhos. Então é forte, né? Bem forte, porque a gente tem muito apego. Mas como que eu vou amar a Deus? Use, por exemplo, se você ama a mãe, o amor da mãe por um filho, use esse amor como uma compreensão de como você deve amar a Deus. Assim como você ama o seu filho, onde você coloca todas as fichas, né, todo o desejo de bem-querer, você tem que fazer isso para Deus. Então, o filho seu, considerando que você é uma mãe aí, ou um pai, é apenas um estágio de aprendizado nesse mundo material, para você amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor que você tem pelo seu filho é o amor de Deus sendo manifestado de uma forma materialista, certo? Mas quando você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você vai amar todo mundo, toda a sua família, o filho, a vida, né? Você passa a amar a vida. Então é muito importante isso. Você canalizar toda a sua energia para Deus, e aí você vai passar a amar todo mundo como parte integrante de Deus, que é o amor real do Espírito. Medite nisso. Vale a pena sacrificar amores materiais ou amores temporários pelo amor eterno, onde você vai amar eternamente cada espírito, né, que está fazendo aqui um papel específico nessa encarnação em relação à sua vida, seja papel familiar ou de amigos, né, de inimigos, né? Você passa a amar também aquele que é chamado inimigo. Inimigo e amigo está na mente, não está no espírito. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo está passando uma experiência kármica nesse mundo. Então tem as pessoas que têm natureza demoníaca e as pessoas de natureza divina, certo? Então, para você ser digno de Deus, para você ser digno da sua realidade, do Cristo, da centelha espiritual que você tem que dar, né, toda a atenção, todo o valor a ela. E quando você atingir esse Cristo em você, você se tornará um centro de amor. Você vai amar todo mundo, né? É igual Jesus, quando ele estava pregando lá e chegou a mãe e os irmãos dele, aí falaram para Jesus, olha, sua mãe e seus filhos chegaram aqui. E ele falou assim, quem é minha mãe? Quem é meu filho? Olha aí, é o Cristo falando, né? A minha mãe e meus filhos são as pessoas que fazem a obra do meu Pai, as pessoas que estão vivendo como Cristos. Então isso tudo é exemplo para você entender. Não deixa Deus de lado para se dedicar à sua família ou para limitar a sua vida espiritual, porque eles estão assim, insatisfeitos.
com a sua vida, porque você escolheu algo, né, diferente, certo? Que o normal seria todo mundo escolher a vida espiritual, viver todo mundo em amor, sendo um centro de amor, conectado à fonte suprema de amor que é Deus, e o mundo todo seria amoroso, fraterno, todo mundo vivendo em consciência espiritual. Isso aí é Satya Yuga, certo? A era de ouro. Nós estamos vivendo na era de ferro, Kali Yuga, a era da escuridão, onde todo mundo troca Deus por amores assim superficiais, banais, amores interesseiros em todas as áreas da vida. Então, diz Jesus, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Certo? Você tem que tomar a sua cruz, entendendo que você vai morrer crucificado, o seu falso ego. Você tem que crucificar o seu falso ego. Né? Não pode deixar ele ficar brincando com você, não. Te enganando com 1000 máscaras. Certo? Então Jesus está falando aqui, ó, quem não tomar a sua cruz, a cruz significa a determinação de levar a sua alma, né, até o Calvário e crucificar o seu falso ego. Quando você crucificar o seu falso ego, você vai ressuscitar o seu espírito. Na hora da sua morte, se você não tiver falso ego, você vai despertar o Cristo em você, que já era o seu propósito de existir normal. Você vai deixar esse veículo físico, essa máquina biológica, para se situar naquilo que você sempre foi e será eternamente. Então é muito legal aqui, ó. E então ele fala, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se você abandonar a sua forma sem levar o seu falso ego para a cruz, então você não é digno de realizar o Cristo em você, o eu real. Entende? Tudo isso que eu estou falando aqui, não tome assim como, eu vou abandonar o mundo, eu vou abandonar minha família, eu vou lá para os Himalaias. Não é isso. É uma tomada de consciência, onde você ora e vigia momento a momento na sua vida. O que você quer? O que você escolheu para a sua vida? Certo? Então você tem que ficar atento o tempo todo. E Deus no seu coração vai estar te ajudando, quando Ele vê que você tem o propósito real de se iluminar. O próprio Deus vai fazer os arranjos na sua vida. Ele vai trazer para você o que você precisa para facilitar a sua decisão, já que você escolheu estar com Ele em amor. E em amor, Deus, Ele vai criar, né, nesse mundo de fenômenos, todas as situações que te facilitem voltar para o mundo espiritual. E ao mesmo tempo você se protege contra as forças, né, que são chamadas as ervas daninhas, sejam as pessoas mais próximas ou ações, né, das trevas, de agentes desencarnados que estão muitas vezes tentando atrapalhar o seu processo. E aí você vai pegar a sua espada, e essa espada te é dada por Deus para destruir completamente tudo aquilo que vem interferir na sua vida espiritual. Você tem que pegar a sua cruz e levar ela, né, até ali na hora da morte, né, do seu falso ego. Então a cruz é todo esse conhecimento, é a presença de Deus, é a sua compreensão, a sua inteligência, onde você vai realmente atingir aquilo que é o que Deus pretende para cada um de nós. Por isso que a vida de um espírito que está seguindo no caminho espiritual é muito feliz, né? Muito feliz, porque ele está compreendendo, ele não está mais vivendo na ilusão, na prisão mental, certo? E você só vai entender isso quando você estiver vivendo no seu eu. Por isso, faça, né? Comece hoje meditações, comece a cantar os mantras, os nomes de Deus, comece a fazer práticas que, né, vão te interiorizar, que vão te aquietar a sua mente, e você vai poder ver aquilo que você é. Então, Jesus fala, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Certo?
Então, se você tem uma vida, né, se você acha uma espécie de vida material e tenta viver, aposta todas as fichas nessa vida, você vai perder no final. Vai perder. Com a morte, você perde tudo aquilo que conquistou. Então, o Mestre Cristo está falando aqui do ponto de vista espiritual. Você vai perder tudo aquilo que você acha que é a sua vida quando ela está ligada de uma forma, sei lá, amorosa, com a sua profissão, ou com os familiares, ou com a política, qualquer coisa você vai perder com a morte. Mas ele fala assim, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. Porque a verdadeira vida é a vida do seu eu. Né? Por isso que se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida real. Eu sou uma parte integrante de Deus. Eu sou a energia de Deus sendo manifestada nesse mundo para criar o que eu quiser. Então, por que não criar uma realidade feliz, uma realidade amorosa, uma realidade centrada, né, no amor de Deus, em união estática, integrada no seu coração místico? E aí você viver uma vida completamente em paz. Essa é a paz real, né? Não a paz material. Não existe paz num mundo de opostos, de dualidades. Há sempre conflito, então é ilusão tentar ter paz nesse mundo. Porém, quando você atinge o Espírito, o Cristo que você encontra aquela paz transcendental, que é inconcebível para uma pessoa que está tentando entender isso com a mente. E aí, quando você atinge essa paz, o seu mundo, né, se torna naturalmente um mundo feliz, onde você não se abala pelas dualidades mais, onde você sai dessa questão de passado, presente e futuro. Você vive sempre sob a proteção e a misericórdia de Deus. Não mendigando assim, mas você entendendo que sendo parte de Deus, que você sendo um Deus, né, em minúsculo assim, você pode usar toda a energia de Deus para criar um mundo bem-aventurado, um mundo opulento, o que você quiser, certo? E também, né, principalmente, poder levar a mensagem divina para o coração das pessoas, para iluminá-las de alguma forma. Então pense nisso, né? Então Jesus está falando, quem achar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, aí é o Cristo, por amor à autodescoberta, à autorrealização, por mim, né, vai achá-la. Você vai achar o Mestre Cristo dentro do seu coração, e esse Mestre é você mesmo, é o Cristo. Ok? Então, olha só que lindo, né? Essas palavras que Jesus falou, que devemos meditar profundamente e ter como meta. Se você entrou na vida espiritual, você, entre aspas, compra uma briga com Maia. Mas quando você se autorrealiza e você entende que a energia ilusória é o tempo personificado, é Deus em manifestação, te ensinando. Se você aceitou a Deus, se você se rendeu a Ele, Ele vai te libertar de todas as atividades pecaminosas, Ele vai retirar o véu de Maia da sua vida, e você vai andar nesse mundo como um espírito livre, ensinando as outras pessoas também a se tornarem espíritos livres e fazerem as práticas necessárias, né, que você vai dar através do ensinamento, do conhecimento de Deus. Você vai repetir o que Deus falou, o que os mestres falaram, e as pessoas que estão propensas a aceitar também vão se libertar, e aí vai aumentando o número de pessoas adequadas a criar uma atmosfera de luz, de amor nesse planeta, né? Então vamos fazer, enquanto estamos nessa escola, vamos ajudar essa escola material a evoluir, né, no ritmo, né, que Deus achar necessário para cada um de nós. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!